E aí, galera, finalmente, depois de todo mundo fazer seu review, vamos fazer o nosso. Era pra ter feito semana passada, mas não deu pra gente gravar, então esse review está um pouco atrasado. Eu estou agoniado porque eu quero fazer um vídeo xingando este protagonista ridículo desse final desse anime. Vamos falar sobre o final mais patético da história dos animes, do final de Attack on Titan. Se liga aí que depois da vinheta a gente vai falar sobre o final do anime que demorou 10 anos pra acabar e foi essa desgraça. Eu conheci o Ataque dos Titãs por causa de uma namorada que eu tive há uns 10 anos atrás. Meu amigo Beto me indicou um anime que é meio que de terror, tem um gigante. Legal, vou dar uma olhada. Porque a primeira temporada é muito boa. Pô, gostei. Vou ler o mangá. Não consegui, fui ler depois de muito tempo o mangá. Também o mangá é muito bom o desenho. Grande Sayama. Eu parei na segunda temporada. Aí depois eu fiquei lendo o mangá. Eu acompanhei dos últimos 10 anos o mangá. O problema é o protagonista. Eu acho que um fator assim muito importante nisso tudo, a evolução dele. É uma evolução que não consegue ser completa em nenhum momento. Quando a gente pensa que ele vai evoluir como personagem, ele regride. Fica uma coisa assim muito confusa, inconclusiva. Qual é o papel dele nessa obra? A do pai dele, é eles enfrentando os titãs. Segunda temporada é eles tentando entender o que é o mundo. Eles contra outros humanos. E aí tem a virada, né? Quando a gente descobre que os humanos que viram titãs. A gente não sabia o que era isso. O que prejudica em tudo, a explicação mirabolante que tentaram dar pra tudo isso. Eu preferia mil vezes que fosse tipo um fator biológico. Shonen padrão de sempre também. Foi um fator biológico. E do jeito que a obra tava caminhando pra reta final, na minha cabeça ia ser tipo o final do Code Geass. Ele fez tudo aquilo com o intuito dele ser o vilão da história e a humanidade se unir contra ele. Mas a diferença é que o autor não sabe escrever diferente do autor de Code Geass. Eu fiquei frustrado. Achei aquilo bem merda. Tinha que ser falado do anime como um todo, né? Vamos focar nesse final aí. É literalmente o problema do anime em tudo. É o final dele. Os últimos 10 minutos do anime, os últimos capítulos do mangá. Depois que o Eren é derrotado, parece que uma realidade alternativa acontece no anime. Parece que aquilo nunca aconteceu. Aquele diálogo entre o Armin e o Eren parece que nunca existiu. Parece que foi tudo um sonho. Porque é muito mal feito, é muito mal escrito. O final do mangá ser ruim, beleza. Vão adaptar como anime, vão melhorar alguma coisa. Vão ajeitar. Vão reescrever. Não, bora fazer tudo igual, ser fiel à obra até o final. Quando é pro estúdio alterar, não altera. Quando não precisa alterar, muda tudo e fica uma bagunça pior do mangá. Parece que o Eren em nenhum momento prestou atenção na escala de coisas que ele estava fazendo, porque cada passo dele era muito mais pessoas morrendo e ele parecia não se importar com isso. Ah, o ideal dele é de liberdade. Cara, que liberdade é essa? Não, eles nunca explicaram de fato o que era essa liberdade deles. Antes dessas últimas temporadas, últimos finais, o ideal de liberdade que o Eren dava a entender era conhecer o mundo, o mar. Ele queria ver o mar, ele queria viver num mundo onde os titãs não existiam. A partir de algum momento, que a gente não sabe a partir de qual momento foi isso, ele conseguia entrar naquela realidade parada, aquele deserto, e falar com a Ymir. Ele sabia tudo do futuro e tudo do passado. Ele viveu ali naquele núcleo do espaço-tempo, então ele tinha a chance de alterar se ele não fosse tão esquisito. Ele podia ter alterado o curso da história a qualquer momento. Ele diz que tentou várias vezes e não conseguiu. Que mentira, não tentou nada. Se resume que é um loop infinito. É isso que torna mais esquisito. Os amigos dele a todo momento estão alertando: Eren, não faça isso, vamos tentar de outras formas, vamos dialogar. E ele não quer ouvir ninguém. Pra ele, só ele tá certo. E pra piorar, vem um monte de lambisaco do Eren falar que ele tá sempre certo. Ainda mais bizarro é como se desenrola tudo isso. Ah, vou virar o vilão, vou fazer a humanidade. Eu ia aceitar de fato. Ele não acha que ele é o vilão da obra. Exato. É já na parte final. Eu esperei tanto nesse momento o embate do Levi contra o Zack. O Zack não oferece nenhum tipo de resistência. Foi frustrante. Ele passou boa parte do anime ferrando todo mundo pra no final simplesmente morrer. Primeira aparição dele com aquele titã diferentão, peludo. De onde tiraram isso? Porque a gente nunca tinha visto titã peludo daquele jeito. Ele era mais alto que o outro e não sei o que. O único momento de perigo que tiver ele mesmo é atirando pedra em todo mundo. Depois disso, o que tem de perigo? Nada. O ponto ápice de todo o mangá foi quando o Eren descobre que o Bertholdt e
e o Rainer são os titãs. Ali é a virada que o anime tem, só que ele não é bem trabalhado depois, porque podia ter ido pra uma escala pra ser um dos melhores mangás da história. Porque essa reviravolta chocou todo mundo. Quando eu vi esse episódio, eu voltei ele 3 vezes pra ver se não tinha lido errado, se a legenda não tava errada, porque eu não acreditava que eles eram os titãs, nunca passou na minha cabeça isso. Uma outra situação também que eu acho que foi muito mal escrita, meu Deus, eles simplesmente esqueceram de todo mundo que a Anne massacrou. A nossa amiga aqui, vem cá, parceira. Ela acordou. Ela é do bem agora, ela se redimiu. A redenção não existe. Aquela história que a Mikasa era parente, tudo que se resumia a ela, que era a protagonista, sendo que ela não tá nem aí pra isso. A linhagem, eu acho que ele começava a descobrir palavras novas e ia botando, vou botar aqui. Mas pra mim, eu preferia mil vezes que fosse um fator biológico. Eu preferia que fosse um teste químico. Como naquele arco lá, que sequestraram a história e o cientista aplicava como naquela injeção, né, que a tentava aplicar. Parece que ele quis misturar ciência com guerra e Segunda Guerra Mundial e começou a aparecer um negócio estranho Pra demais. Ia ser tipo, os eventos do anime, eles se passam no futuro do futuro da humanidade. Deu uma cagada durante alguma guerra que teve, aí criaram os titãs. Porque eles queriam criar armas de guerra Pra hoje. mim seria isso, saca? Só que depois botaram muita coisa, vem no final e volta a ter guerra de novo. A guerra sempre vai existir, né? E pra que inventar mais coisa? Foi quando apareceu aqueles titãs brancos, titãs originais. Pra que aquilo? Qual a necessidade de botar aquilo? Pra ficar mais feio ainda no anime? Porque ficou horroroso no anime aquele negócio daqueles titãs brancos. Já tem os titãs, tem que voltar pros titãs originais, porque não sei o que, e o giro da terra. E os titãs que todo mundo queria ver não apareceram, né? Que era o martelo de guerra original, que era um titã todo encapado assim. Apareceu aquele titã esquisito com aquela boca estranha. E os titãs da abertura bestiais antigos ainda nem apareceu, que seria aquele titã dinossauro, titã baleia. Eu achei que isso foi só um negócio estético. No momento que eu vi isso, eu achava, não são só pessoas que viram titãs, animais também viram. Tava com isso na minha cabeça, mas não tem nada disso, tem. Era uma ideia que não botaram. Outro fator chega a ser bizarro. Quando a Mikasa derrotou o Eren, ela foi, arrancou a cabeça dele e deu um beijo na boca dele decapitada. Isso foi de muito mau gosto. Escudez. Em todo momento, a Mikasa quer demonstrar o que sente pelo Eren. Em nenhum momento ele retribui. Aí quando ele morre, ai, eu não quero que ela fique com mais nenhum homem na vida. Sabe aquele moleque de 16 anos que leva o primeiro chifre e fica desnorteado? Eu não quero que ela fique com ninguém. Ela não pode, ela é só minha. A minha irmã traiu um brother desse. Mano, o moleque chorou assim pra mim, tu acredita? O que tu ia fazer? Eu comecei foi a rir. Mano, quem terminou contigo foi ela, não foi eu. O que eu tenho a ver com isso? Pra botar a cereja no bolo, o Eren reencarna num pombinho. Mas ele trouxe meu cachecol de volta. Toda vez que eu vejo montagem daquele cara lá que quer pegar a Mikasa se esfregando nela, eu compartilho. Quero sempre ver o Eren sofrendo. Ele merece sofrer tudo que ele não sofreu. Ele só sofreu quando ele perdeu a mãe dele. Mas ele podia ter evitado isso também, porque depois que a gente viu todos os acontecimentos que ele podia ver o futuro, então ele podia ter evitado aquilo também. O Eren merece, ainda sofreu pouco. Foi horrível esse final. Eu pensei que eles iam melhorar no anime, deixaram a mesma cagada. O Eren é rejeitado. Eu odeio todas as mulheres do mundo. Vou fazer um podcast Red Pill no YouTube agora. Eu acho que autor de mangá não sabe terminar mangá. Muito difícil ter autor que consegue terminar uma obra bem. Mas só que esse extrapolou. Boku no Hero com certeza vai dar cagada nesse final. Já devia ter acabado. O autor tá todo perdido com esse anime. Eu já vi muito anime na minha vida, mas pra mim, o melhor final de anime disparado foi o final de Fullmetal Alchemist Brotherhood. O final é maravilhoso. É um final bem contido e bem realista. O Edward perde os poderes dele, o Alphonse recupera o corpo, ele casa com a Miri. Tem todo um negócio que foi trabalhado ao longo de todo o anime. Então não é um negócio forçado. Foi um final excelente. A obra como um todo é perfeita. Fullmetal Alchemist envelheceu muito bem. Se tu vê hoje, a obra continua muito boa. Tu vai chorar, tu vai rir. As piadas continuam muito boas. E o detalhe, é um mangá que foi escrito por uma autora. Foi um toque feminino ali pra obra. No final do Shingeki no Kyojin. Foi 10 anos de enrolação e troca de estúdio e não sei o que, em mangá. E o autor botando coisa que não precisa. Parece que ele tava exaltando o genocídio. O autor se perdeu totalmente. O anime, em vez de ajeitar, não ajeitou. Então, assim, pô, vocês querem assistir a obra? Eu recomendo os spin-offs, que são focados no Levi e na Annie. Eu recomendo a primeira e segunda temporada. De resto, assim, uma obra com final ruim. Não é péssimo. Carimba que é cringe, primeiramente pelo Eren chorando por mulher. Ainda bem que eu não tatuei lembro de Shingeki no Kyojin. Tava pensando de tatuar os olhos do Eren bem aqui, assim. Imagina ter uma tatuagem do Eren no teu corpo. Cadê o laser? Cadê o bisturi? Eu tinha na desqualificação. É isso, eu te queria fazer só um vídeo pra xingar o Eren. Xingamos bastante final, porque é uma porcaria. Se inscrevam no canal, comentem, compartilhem, mandem pro amigo de vocês. Se vocês amam Jesus, compartilhem. Até a próxima, galera. Beijos.